Oi, oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Olá, gente, boa tarde. Hoje a gente veio aqui nesse horário, né? Algumas pessoas falaram lá já na enquete que não vão conseguir participar, mas não tem problema, a gente vai gravar assim como as outras. A gente vai mandar para vocês, então é até legal, quem já assistiu ou quem quiser reassistir na sequência, acompanhando os materiais, fazendo os exercícios, que eu acho que é muito legal a gente trazer esse encontro, a gente tirar as dúvidas de vocês, mas também dar uma sequência, dar uma continuidade para que esses exercícios façam sentido aí para vocês, tá? Então, né, a gente estava junta, né? Hoje a gente está cada uma num lugar diferente e a Sim, gente vai começar falando então. Então, assim, ó, vou dar um breve resuminho. Eu vou falar sobre as estratégias de enfrentamento, que é para complementar a aula da semana passada, né? O encontro da semana passada sobre o diário alimentar. Então, quem participou, quem não conseguiu participar, é muito importante que você assista para você conseguir entender hoje. E a Amanda vai comentar também de um assunto muito bacana que foi o TCC dela, né? Que foi sobre esse assunto mindful que a gente mandou essa semana. sim, vou Então, falar sobre o Mindful Eating no transtorno de compulsão alimentar. Bem legal. Vou passar um pouquinho para vocês do meu TCC, dos estudos, bem interessante. e é um tema super bacana, né? Porque assim, a compulsão alimentar ela é uma patologia, né? Mas a gente se encontra com muitos pacientes que às vezes chegam em consulta relatando que eu tenho compulsão. Então é até legal para a gente poder diferenciar, né, esse transtorno alimentar desses impulsos alimentares. Então a Amanda vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, complementando aí a questão do encontro anterior que a gente falou sobre o diário alimentar. Então, dando aquela recapitulada, o diário alimentar é importante para a gente preencher não só o que a gente come, mas as emoções que a gente tem, né, no ato ali, que a gente sentiu antes, durante e depois daquela refeição, seja ela qual for a refeição, às vezes é um docinho que você quis comer, às vezes é o almoço, às vezes é o café da manhã. Então, esse registro é muito importante. E como que a gente dá o segmento nele? Porque tá, então eu registrei, o que que eu faço agora? A gente, como nutricionista comportamental, a gente vem nesse papel de te auxiliar, né, de te ajudar a identificar esses padrões, para aí sim melhorar essa relação com a comida, né, poder ter de fato o tal do emagrecimento duradouro que a gente tanto falou também. E essas estratégias de enfrentamento eu vou mandar para vocês lá no grupo. Então, essa semana a gente vai ter dois materiaizinhos que eu vou mandar por lá. Uma delas vai ser essas estratégias de enfrentamento. Então, por exemplo, pegou o diário alimentar lá e entendeu que, de repente, um padrão que se repete muito é a questão do tédio, por exemplo, que é muito frequente. Então, trabalho em casa de home office, agora eu tô sem demanda no trabalho, tô entediado, vou comer um pouquinho. Ou às vezes, sei lá, final de semana, tô sozinha em casa, o que que eu vou fazer? Então, quando a gente entende que existe um padrão, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Isso é muito individual. Mas quando a gente pega e vê que tem esse padrão, a gente vem com essa lista de estratégias de enfrentamento que nada mais é do que fazer uma lista das coisas que você gosta de fazer e que te fazem feliz, né? Nada mais é do que essa listinha. Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente tá tão ali na correria que a gente não prioriza certas atividades, e essas atividades podem fazer parte do nosso planejamento semanal. É importante a gente entender o que faz bem para a gente colocar na rotina de uma forma que a gente não se sinta egoísta, que a gente entenda o porquê daquilo, sabe? Então, essa listinha vai ser legal. Então, eu vou dar esse exercício aí para vocês essa semana. E a gente mandou, então, essa semana, eu mandei o que que é o Mindful, né? Alguns exercícios ali, um compilado. E a Amanda mandou um exercício também que é muito bacana da respiração alternada. Então, essas técnicas de Mindful podem fazer parte das suas estratégias de enfrentamento, né? O Mindful é uma prática muito bacana, não só pensando na alimentação, como também pensando na questão de qualquer coisa da vida que você faz, né, gente? Eu até comentei que eu tô começando a me organizar com o Bullet, que é uma forma de você ter atenção plena em tudo que você tá fazendo. É muito bacana você ter atenção plena, né? Então, a Amanda vai comentar um pouquinho sobre o TCC dela e a gente vai fazer essa conexão para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem mandar no chat. Estamos aqui para bater um papo, tá bom? Sim, vamos lá. Será que eu consigo compartilhar a tela? Eu posso ir falando também, aí se vocês quiserem, eu mando a apresentação para vocês darem uma lida e tudo mais. Mas complementando o que a Isa falou, no meu TCC da pós-graduação em comportamento alimentar,
justamente eu fui atrás de estudos que comprovassem que o mindful eating, né, que é o comer com atenção plena, é, tivesse ali um efeito positivo no transtorno da compulsão alimentar. Então, eu separei, né, alguns estudos para estar avaliando, e aí aqui, o que eu vou mandar para vocês, eu separei quatro estudos, né, então, sempre com mulheres, o público-alvo dos estudos, sempre mulheres, então, mulheres de 20 a 70 anos, mulheres de 30 a 40 anos, né? E que tinham excesso de peso e obesidade, né? E não tinha, as mulheres elas não tinham feito, nunca tinham feito práticas de meditação ou de meditação com o alimento, né? Que é o mindful eating. Então, sempre mulheres adultas, né? Mulheres que trabalhavam sempre, que tinham uma rotina corrida, né? E aí, o protocolo dos estudos foi pedido para que fizesse sessões de mindful eating. Então, sessões de meditação, tanto o mindfulness, que é a meditação, quanto o mindful eating. Então, teve estudos que as mulheres ficaram com 12 sessões de meditação toda semana por 3 meses, né? E nesse estudo, no final do estudo, eles avaliaram que teve redução dos episódios do transtorno da compulsão alimentar, né? Teve também um maior controle dos impulsos, porque a compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico e o impulso alimentar não se caracteriza por ser uma compulsão. Então, tem muita gente que acha que tem compulsão só porque tem ali um impulso na hora da alimentação. Então, o transtorno ele tem que ser diagnosticado, né? O transtorno de compulsão ele é diagnosticado por um psiquiatra e psicólogo, e o impulso alimentar ele não chega a ser o transtorno mesmo, tá? Da compulsão. Então, nesse primeiro estudo, teve o controle dos impulsos, teve redução de peso corporal também, embora os estudos, eles não, o Mindful Eating, ele não tem o objetivo principal de reduzir peso, tá? Ele tem o objetivo principal ali de realmente trazer mais consciência para o ato de comer, de se alimentar. Mas a gente chega na conclusão de que quando a pessoa ela tem mais consciência do que ela come, né, se ela pratica ali um comer com atenção plena, automaticamente ela escuta mais o corpo, então ela come o que realmente o corpo precisa, e o nosso corpo ele é inteligente, então ele sabe as quantidades dos alimentos, os nutrientes que ele precisa. Então, você tendo essa consciência, você come o que você precisa, e automaticamente, se você está em um excesso, né, com excesso de peso, em sobrepeso, obesidade, você consegue ter essa redução de peso, né? Então, esse foi o primeiro estudo. O segundo estudo foram mulheres de 30 a 37 anos, né, algumas mulheres tinham ali depressão, então tinha o transtorno de compulsão alimentar, tinha depressão e uso de substâncias também, né? Então, esse grupo de mulheres, né, o protocolo foi de praticar atenção plena na primeira semana de intervenção e outras práticas também comportamentais e de meditação, né? E aí com o objetivo de melhorar ali a sensibilidade dos sinais internos do corpo de fome e saciedade, então ter essa consciência, praticar também a consciência alimentar e reduzir a reatividade da alimentação impulsiva, né? Também por conta das outras questões que essas mulheres tinham, né? Questões psiquiátricas. Então, o tempo de intervenção desse estudo foi de 4 semanas e teve, né, como resultado uma redução significativa da compulsão alimentar. E também teve uma redução dos sintomas de estresse, né, provindos dos sintomas depressivos. E teve mulheres também que conseguiram melhorar ali a relação da imagem corporal. Então, esse estudo foi bem legal, né, com a prática de meditação e da meditação da alimentação também. Os outros dois estudos também foram com mulheres jovens, então, em média ali de 30 a 40 anos, tá? E a intervenção foram de 16 sessões semanais, né, de 2 horas cada. Então, teve também melhora dos episódios da compulsão alimentar, dos impulsos alimentares, então, atitudes impulsivas ali na hora de comer, e teve também uma diminuição, né, na dependência de álcool e também de sintomas depressivos.
Aí a gente para pensar, né, que as doenças psiquiátricas, como ansiedade, depressão, é, quando a pessoa também tem ali outras questões emocionais atreladas, isso atrapalha muito a questão da alimentação, né, do comer consciente. Então, quando você para ali para se perceber, né, e pratica ali ferramentas comportamentais, lógico, junto com acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico também, muitas vezes precisa, você consegue ter um resultado, né, um resultado positivo na alimentação também. Eu vou mandar para vocês esse estudo, né, para vocês darem uma olhada também, para complementar, né, todo esse material. E é muito interessante ver, né, que os estudos comprovam a eficácia dessas ferramentas comportamentais. Então, tudo que a gente mandou aqui são ferramentas mesmo, são estratégias que são utilizadas tanto no âmbito de compulsão alimentar, como a prática do mindfulness, como a Amanda citou, que tem vários estudos, como o diário alimentar, são práticas muito necessárias quando a gente fala de alimentação e emoção, né? Que são coisas que a gente percebe muito que estão muito conectadas. As nossas escolhas alimentares são normalmente baseadas naquela emoção que a gente sente naquele momento. Então, é muito interessante a gente ver isso. Obrigada, aí, Amanda, por compartilhar o TCC com a gente. E sabe o que eu ia falar? Que você comentou do impulso e compulsão, né? Que são diferenças. Como que a pessoa poderia perceber isso? Então, aqui a gente fez vários exercícios, a questão do diário alimentar, mas como que a pessoa percebe que ela de fato precisa de ajuda em relação a isso? A diferença para o impulso alimentar, para o comer emocional e para o transtorno de compulsão alimentar, na compulsão alimentar, a pessoa ela não tem o controle e a consciência do que ela está comendo. Então, a pessoa ela ingere grande volume de comida, de alimento, em um curto período de tempo. E tem pessoas também que, por não ter essa consciência do que está comendo, esse controle, ela come comida congelada, pode também comer comida do lixo. Então, é realmente um transtorno ali psiquiátrico mesmo, sabe? E tem Ela alguma coisa perde que tá totalmente errado, né? isso, ela perde totalmente o controle do que ela está fazendo. Então, ela faz, e aí depois que ela sai daquele episódio, aí ela cai na real do que ela fez. Então, se acontece isso de você comer comida, por exemplo, gelada da geladeira e sem controle, sem perceber o que está fazendo, e só depois cair na real, pode ser indício de uma compulsão. O impulso alimentar, geralmente, a pessoa ela está tendo ali uma pequena consciência do que ela está fazendo. E aí depois ela tem aquele sentimento de culpa, né? Então ela sabe que ela está comendo e muitas das vezes ela escolhe também o alimento. Na compulsão a pessoa não escolhe. Ah, eu vou comer 2 barras de chocolate. Isso não é uma compulsão, é um impulso alimentar, é um comer emocional. Na compulsão, ela não escolhe o alimento que ela vai comer. Então, dá para ter dá Existem para diferenças perceber essas sutis, diferenças. Sim, sim, são tipo, pequenas diferenças que dá para você, né, ligar ali o sinal de alerta que alguma coisa tá errada, né? exato. E como a gente falou aqui, muitas vezes quando a gente tem esses episódios, quando a gente tem esses impulsos, né, normalmente está relacionado com alguma emoção, algum vazio ali que a gente está sentindo, que a gente quer suprir de alguma maneira com a comida. Então, todos esses estudos, tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês, é para que de fato vocês consigam identificar um padrão aí a ser melhorado, porque eu sempre gosto de falar que não é que tá fazendo errado, né? Eu acho que tudo dá para ser melhorado. Então, mesmo se você não pensa, eu acho que eu não tenho compulsão alimentar, mas às vezes você se identifica com algum tipo de fome, ou às vezes você até pensa, eu acho que pelo que a Amanda falou, talvez eu tenha. Então, busque essa ajuda, porque realmente é algo que dá para a gente controlar aí, né, ao decorrer da vida. A gente consegue pensar tanto no emagrecimento quanto na melhora da saúde mental também, que é super importante. E o Mindfulness, como a gente falou muito essa semana, super ajuda. Então, essas sessões que a Amanda falou que são apresentadas no estudo,
são sessões de mindfulness, às vezes, né, uma sessão guiada, na maioria das vezes, eu imagino, nos estudos, mas você consegue fazer na sua casa com esses exercícios que a gente passou. Hoje em dia na internet você encontra também muito conteúdo sobre mindfulness, muito bacana, muita coisa gratuita mesmo, às vezes no YouTube você joga lá, você encontra até meditação guiada também. Mas eu acho que só de você estar consciente naquilo que você está fazendo, seja qualquer coisa que seja, né? Esses dias eu me peguei escutando um conteúdo sobre mindfulness e eu, por exemplo, escuto muito podcast enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então, eu estou lá no podcast e estou lavando louça. E isso não faz com que eu fique presente nem lavando louça e nem escutando podcast. É um exemplo muito besta, mas quantas vezes a gente não faz isso na nossa rotina? Né? E aí a gente vai atropelando as coisas, sentindo que a gente tem que fazer um monte de coisa, às vezes a gente está comendo aqui pensando no trabalho. Muita gente que eu conheço também faz o quê? Trabalha e come, né? Isso é muito comum. Então, só de da Sim, gente fazer esses pequenos ajustes, na semana que vem, que vai ser o nosso último encontro, a gente vai falar sobre as metas, né? Uma meta pode ser incluir uma prática de mindfulness. Essas metas, eu gosto de falar que, na verdade, são sistemas, porque quando a gente só foca na meta, a gente corre o risco de não conseguir atingir, porque a pessoa que vence e a pessoa que perde, ela tem a mesma meta. Um atleta, por exemplo, ela se propõe a ter a mesma meta, que é, às vezes, sei lá, um time de futebol, a meta é ganhar o campeonato. Então, tanto o time que perdeu e o time que ganhou têm a mesma meta. Então, quando a gente pensa em criar uma meta, criar aí um objetivo, a gente vai criar um sistema. Então, esse sistema, a gente passou aqui todo passo a passo, parece que ficou, às vezes, alguma coisa desconexa, mas eu vou mandar um arquivo para vocês essa semana que chama o Guia de Bolso do Comer Consciente. E lá vai ter todos esses passos. Eu até vou dar uma pincelada aqui com vocês, mas eu vou mandar isso lá só porque a gente já falou sobre todos esses conteúdos, tá? Então, ó, o primeiro passo seria identificar o tipo de fome, né, que foi um dos nossos encontros, né, a temática. A gente mandou o vídeo lá também no grupo. A gente faz aquelas perguntinhas para reflexão, né, para a gente entender se a gente realmente tem fome, qual é a emoção presente naquele momento, se eu tô comendo por necessidade ou por hábito, impulso. E para isso daí não ficar jogado no ar, a gente usa o diário alimentar. Então, o diário alimentar ele vem como uma ferramenta para a gente identificar aí esses padrões, identificar o tipo de fome, emoção, né, se é hábito, se é impulso. E aí o terceiro passo seria essa estratégia de enfrentamento, que é aquela listinha que eu comentei no início, que a gente vai montar com atividades que trazem prazer. Então, o Mindful pode ser uma estratégia de enfrentamento. A gente viu aí que tem vários estudos realmente que comprovam a sua eficácia, né? E aí, o quarto passo seria o exercício de conscientização, né? Então, mantendo tudo isso preenchido, registrando como come, aonde come, quais são esses sentimentos que surgem, a gente consegue identificar se existe algum padrão, a gente traz a consciência para esse momento, que é a nossa alimentação, né? E aí, tem até uma técnica que eu quero compartilhar aqui com vocês antes de mandar lá no material que é a técnica STOP, que também é uma técnica da nutrição comportamental, que antes de comer, a gente para, então ela STOP em inglês, mas a gente traduzindo, significa para você parar, né? Respirar, observar e prosseguir. Então, você vai aplicar essa técnica sempre que você perceber que você está indo pelo caminho ali que não é tão legal, que de repente você está descontando muito na comida, que você está indo começar aquele ciclo, né? Porque se você está aqui hoje com a gente, absorvendo essas informações, tendo esse conteúdo, é porque de alguma maneira você se identifica. Com essa questão do comer emocional, né? Então, essa é uma ferramenta que vocês vão usar muito aí, que eu acho que vocês vão curtir bastante também. Então, a gente vai mandar essa semana lá no grupo para vocês. E aí a gente consegue entender que tudo isso que a gente falou faz sentido, e aí na próxima vez que a gente se vê, que vai ser o nosso último encontro, a gente vai criar um sistema. Então, a gente vai dar todas essas ferramentas, a gente vai ensinar para vocês como que a gente cria aquelas metas SMART, que são essas metas que fazem sentido, né? Não é só, vou praticar mindfulness, isso fica muito vago, né? A gente criando essas metas, a gente consegue de fato alcançar ali um novo patamar, né? Um novo degrauzinho em relação a melhorar a relação com a comida. E eu acho que é isso, né? né? E com as metas Smart, já dando algum spoiler, então, do próximo encontro, você consegue
criá-las ali de uma forma mais Assertiva, efetiva, né? Eu eficiente, amo. isso para o seu dia a dia. E criando as metas, pequenas metas, você consegue, é, sumiu a palavra, você consegue, quando a pessoa cria a meta e consegue, me ajuda com a Alcançar, palavra, alcançar. alcançar isso. Quando você consegue alcançar, isso te motiva. Sim. Então, por isso que é importante fazer metas reais, né? Mas aí chega de spoiler, porque isso é do Sim. próximo encontro. E até falando essa questão da meta, gente, eu não sei se eu já falei aqui pra vocês, mas tem um livro que chama Hábitos Atômicos, que ele é muito legal, que ele fala sobre essa questão de mudança de hábitos, porque um hábito nada mais é do que a repetição de alguma coisa que você está fazendo, seja ele bom ou ruim. Então, quando, que nem a gente, desculpa, gente, bateu a porta. Então, até esqueci o que eu ia falar. Vai cair uma chuva Ah, aqui, dos menina do céu. hábitos atômicos. Hábitos atômicos, então. Aquilo que eu falei, que a meta, o time vencedor e o time perdedor têm a mesma meta em comum, é muito real. Por isso que às vezes a gente coloca lá, sei lá, começo do ano, vou emagrecer, vou melhorar a alimentação. Cara, é uma meta que todo mundo tem essa meta, né? Mas quem que garante que você vai alcançar essa meta? E não é por culpa tua, é porque você não criou um sistema para isso acontecer. Então, por exemplo, vou emagrecer. Como eu vou emagrecer? Vou incluir atividade física? Que horas que eu vou incluir atividade física? Que é isso que a gente vai falar. A gente já deu vários spoilers, né? Que é isso que a gente vai falar no próximo encontro. Então, a gente entende que todo hábito pode ser alterado, desde que você altere a crença que tem dentro de você. Então, sai dessa de que você, ai, não, eu sempre como emocional mesmo, não tem como, cara, eu sempre desconto na comida. Sai dessa. Porque da mesma forma que você entrou, você consegue sair. Então é isso que a gente tá. Nossa missão aqui é trazer todo o nosso conhecimento, esse conteúdo, para que vocês consigam alcançar isso, nem que seja um passinho ali, porque toda conquista, toda vitória merece ser celebrada. Então, se você, durante esse um mês aí que a gente passou junto, conseguiu já fazer qualquer mudança na sua alimentação, no seu hábito, no seu comportamento, isso já vai ser uma grande vitória para a gente também, que está aqui, compartilhando o que a gente sabe para que possa ecoar aí na vida de vocês, né? Então, é isso que a gente vai falar muito também na semana que vem, né? Sim. A gente já deu vários spoilers, mas para vocês ficarem animados e motivados para participar do próximo encontro ou para assistir as gravações. E como fica gravado, vocês conseguem assistir várias vezes, porque às vezes tem outros insights também, né? Assiste a primeira vez, tem um insight, assiste o outro, tem um outro insight. E é isso, né? É um caminho a percorrer, né? Esse autoconhecimento, melhorar comportamento alimentar é passinho de formiguinha, mas dá certo no final. Exatamente. E falando até disso que você falou do autoconhecimento, o diário alimentar, às vezes, ele pode parecer um pouco pesado para algumas pessoas, né? Porque às vezes pode identificar alguns padrões ruins, negativos. E, gente, o autoconhecimento é importante falar que ele não é só flores, né? Eu acho que eu já devo ter falado isso em algum momento. Não são flores, mas é importante para que você atinja um novo patamar na sua vida. Porque às vezes a gente guarda certas emoções, por isso que a gente não tem o controle sobre elas. Então, nomear as emoções, trazer isso para a sua consciência é muito importante para que você consiga evoluir em relação à alimentação, em relação à criação aí de novos hábitos. E aí eu vou deixar a recomendação dessa leitura que se chama Hábitos Atômicos para vocês, mas depois, qualquer coisa na semana que vem, eu trago alguns trechos que eu acho interessante, trago aqui algumas coisinhas, alguns trechos do livro também, posso mandar lá no grupo compartilhar com vocês. Mas é para a gente mudar essa crença. Primeira coisa, tira essa crença e coloca que você vai conseguir, que você já conseguiu, celebra as coisas que você já conseguiu até aqui e vamos seguindo, porque é isso, né? São altos e baixos e o progresso ele não é linear, né? Ele vai assim mesmo, uma loucura. Exatamente. Então, gente, eu tô muito feliz com quem veio aqui, né, hoje, quem pôde comparecer nessa chamadinha. Vou deixar aqui agora um espaço para vocês tirarem todas as suas dúvidas, caso vocês tenham. E pode ser dúvida de qualquer coisa, tá, gente? Pode ser dos outros encontros que a gente já teve, pode ser do que a gente falou hoje. A Amanda vai compartilhar também os estudos lá, que é interessante. Não é só para profissional da saúde, é fácil de ter esse entendimento. Ela fez o trabalho, então ela já deu uma resumida ali do que é. Então vocês vejam que é super possível e é uma ferramenta que tem comprovação de que funciona. Então, bora colocar em prática, né? Exatamente. Ó, acho que temos uma dúvida aqui sobre a questão do mindful, sobre a respiração. Gente, no começo não é fácil mesmo, tá? Fazer o mindful. É difícil a gente.
ter a atenção, a meditação, né? Que nem comentaram aqui, ah, é difícil, eu nunca consigo fazer meditação. Mas assim, a meditação, ela é um processo assim como qualquer outra coisa, tá? Não, a meditação não é que você vai ficar lá meia hora sentada lá pensando em nada. Sem pensar em nada, porque a gente não consegue não pensar em nada. Até quando a gente está dormindo, a gente pensa em alguma coisa que são os sonhos. Exatamente. Então, esse papo de, ah, meditação é difícil. Gente, meditação é para todo mundo, mas o Mindful é uma prática super acessível de ter essa meditação. A Amanda mandou a questão da respiração alternada. É, o yoga tem alguns trechos também que você consegue focar muito nessa questão da respiração. Que mais que a gente pode citar aqui? A questão das ferramentas que a gente passou, do ato de comer, o ato de você escrever. Gente, tem várias formas de você trazer a consciência. Não necessariamente é você ficar ali de olhos fechados. Existem meditações guiadas que te guiam justamente nesse processo, mas no começo não é fácil. A gente vai trazendo para que faça sentido. Então, às vezes você pode colocar um minutinho no seu dia, 5 minutinhos no seu dia. Não precisa ser que nem no estudo, que foi 2 horas, né? Uma sessão de 2 horas. Pode ser uma sessão curtinha. Vai colocando da forma que cabe. Porque antes 1% do que nada. Pensa sempre assim, melhor fazer um pouquinho do que nada. Melhor feito do que perfeito. Exatamente. Então, aos pouquinhos você vai trazendo. É muito importante falar sobre isso, porque hoje a gente vê na internet as pessoas que são ou expert no assunto ou as pessoas que querem aprender o assunto. Ninguém tá no meio do caminho, né? Ah, eu quero começar a correr. Ah, mas você vai correr errado, você não vai aguentar correr. Você quer começar a meditar, você vai meditar errado, até você ter uma experiência naquilo. Então, tá tudo bem a gente começar e aprender qualquer coisa nova, tá? Sim. Alguém mais tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Aproveitem, gente. Esse encontro é para vocês. Então, acho que é isso, né? Daqui a pouco vai cair uma chuva aqui. E, bom, então é isso. A gente vai mandar esses materiais lá para vocês. A gente vai marcar o próximo encontro. Então, mesmo esquema de sempre. Quem conseguir participar, participa, que é muito importante. Quem não conseguir, a gente manda a gravação lá no grupo. E se vocês quiserem, que a gente explique algum material em específico, qualquer coisa, pode falar com a gente que a gente vai, explicar. A gente está aqui para isso. Aproveitem esse momento. E é isso, obrigada aí, Amanda, também, pelo tempo, pela troca, pela parceria de sempre. Obrigada, Isa. Obrigada a vocês também. Vou mandar lá os estudos. Quem tiver dúvida, quem quiser também compartilhar alguma opinião, o grupo está aberto para isso. E obrigada. Um Até o beijão e não percam próximo. o último, hein, gente? Que vamos falar de metas smart. Um beijão, tchau, Sim. tchau, galera. Bom Beijão, final de gente. semana. Tchau, tchau.